Literamax na área, no tempo e no espaço. Espero que esteja tudo bem com você. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que um líder, antes de liderar, ele precisa primeiro aprender a servir? O motivo da minha pergunta é com base no que está escrito no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 20 e no seu versículo 20. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos, prostrando-se e fazendo-lhe um pedido. Jesus lhe perguntou: que queres? Ela lhe respondeu: concede que no teu reino estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha o pedido dessa mãe. Como é triste a gente perceber que a disputa por posição, ela gera danos, às vezes em empresas. Quantas empresas foram à falência por disputa no que diz respeito a cargo, a posições. Infelizmente, isso não acontece só no ambiente secular, isso também acontece no ambiente de igreja local. E a prova disso é que nós estamos lendo um texto que está na Bíblia, nós não estamos lendo um texto que está em um livro de história, nós não estamos lendo um texto que está em um livro de psicologia, estamos lendo um texto que está na Bíblia. E isso retrata que até entre nós, no meio da igreja local, acontece isso. Quantas pessoas puxam o tapete da outra querendo ocupar o lugar daquela pessoa? Por uma questão de vaidade, por uma questão de egoísmo, né, movida pelo seu egocentrismo, por posição. Você conhece alguém que chegou ao ponto até de sair da igreja, procurar uma outra igreja, simplesmente porque não lhe deram a ela um cargo, porque não foi confiada a ela uma posição? Interessante que no versículo 24 fala sobre a reação dos discípulos ao ouvirem o pedido dessa mãe. Diz assim: ao ouvirem isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Ou seja, a mãe faz um pedido para Jesus e os 10 discípulos se indignam contra os 2 filhos por uma questão de posição. Você percebe como isso já começa a gerar um dano entre nós? Então Jesus, no verso 25, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governantes dos gentios os dominam e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Verso 26, mas não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. E ele diz: a exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Nós estamos enganados pensando que as pessoas que não são cristãs não estão nos observando. Mentira. As nossas disputas por posição estão mandando uma mensagem para aqueles que não são cristãos. Certa feita, Jesus disse assim: nisto saberão que vocês são os meus discípulos. Quando usar terno e gravata, quando falar de forma eloquente, quando tiver uma denominação bem estruturada, com porta de vidros, né, ar-condicionado, porcelanato, não. Quando amardes uns aos outros. Imagine que você trabalha em uma empresa e o gerente chama você para ir na sala dele. Você fica imaginando coisas. Será que eu vou ser promovido? Será que é um aumento? Ou talvez, em tempo de pandemia, esse cenário terrível que nós estamos vivendo, será que eu vou ser cortado do quadro de colaboradores da empresa? E quando você entra na sala do gerente, ele diz para você: sente-se, por gentileza, que eu vou engraxar os seus sapatos. Como você reagiria? No mínimo, você ficaria assustado, constrangido, porque ele é o seu gerente, ele está acima de você, ele é superior a você. Ou talvez ele falasse com você o que Jesus fez com os discípulos, ele dissesse assim: eu vou lavar os seus pés. O fato dele ser superior mandou uma mensagem para sua mente, e essa mensagem coloca você subordinado a ele, e isso gera um incômodo. Mas agora imagine Deus, que é superior ao gerente, lavando os seus pés.
Entenda que quando Jesus pega aquela bacia e a toalha e ele lava os pés dos discípulos, Deus estava lavando os pés dos discípulos. O Deus infinito, o Deus imortal, estava lavando os pés da criatura finita, da criatura mortal. Isso é uma humilhação para um Deus, lavar os pés de uma criatura. E aí Jesus diz assim: eu sendo mestre e senhor, fiz isso com vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Você consegue entender isso? Aí não é simplesmente a gente reunir alguns irmãos e pegar a bacia e lavar o pé um do outro. Não é o lavar o pé no sentido literal, ainda que a gente possa fazer isso. Mas é uma mensagem. Jesus ali está deixando uma mensagem. Porque Jesus ali sabia que futuramente ele não estaria entre nós. E Jesus sabia muito, como ele é Deus, que haveria disputa entre irmãos por posição. E aí Jesus já vem com o antídoto antes disso tudo. O antídoto é lavarmos os pés uns dos outros. Precisamos entender isso. Não brigarmos por questões de posição. Não deixe sua igreja local por uma questão de posição. Deixe por uma direção de Deus, mas não por questão de posição. Você já viu pessoas deixar a igreja local por essas questões? Olha o pedido dessa mãe. Quando chegar no teu reino, que um sente à direita e o outro à esquerda. Mas o que levou ela a pensar? Que entre os 12, logo os 2 filhos dela eram os prediletos para um sentar à direita e um sentar à esquerda. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Se você de fato está entendendo isso, você vai compreender que o Senhor nos chamou para servir. Enquanto nós não entendermos isso, vamos estar brigando um com o outro. Uma igreja local contra a igreja local. Somos todos irmãos. Somos um em Cristo. Somos um. Compartilhe essa palavra com irmãos e irmãs que amam a palavra de Deus. Espero que tenha sido edificante para você. Fica na paz.